Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em nosso bate-papo de hoje, nós conversaremos sobre como nos mantemos saudáveis. Quais são as necessidades do nosso corpo? O que acontece se eu não atender às necessidades do meu corpo? E algumas dicas de como atender às necessidades do corpo de uma forma assertiva. Ok? Para quem não me conhece, eu sou o naturólogo Bruno Ferreira e há 12 anos eu auxilio pessoas a viverem melhor, a restaurar a sua saúde através da naturologia e das medicinas vitalistas. Bom, quando nós pensamos em como nos manter saudáveis, a gente pode se perguntar o que é saúde. Os conceitos de saúde, nas últimas décadas, eles têm mudado. Então, um conceito de saúde, de acordo com a OMS, é um estado de saúde do corpo, com boas relações, com resiliência emocional. Ou seja, a saúde, ela amplificou, não é só mais a saúde do corpo, é a saúde do ser humano como uma forma geral. E no vídeo de hoje, como o ser humano ele é complexo, não dá pra falar como nos mantermos saudáveis em 15, 20 minutos, né, de vídeo. Então, eu estou criando uma série de conteúdos pra gente conversar um pouquinho sobre a manutenção da saúde do corpo, da saúde emocional, sentimental, psíquica. E no dia de hoje nós vamos focar no corpo. Quando nós pensamos em saúde e nós nos percebemos e percebemos as pessoas ao nosso redor e para além da nossa própria bolha pessoal, porque cada um tem a sua, né, ou as suas, como que você percebe a saúde da população brasileira? Como que você percebe a saúde da população no país onde você vive? As pessoas, elas são mais saudáveis, medianas, com a saúde comprometida? Claro que essa porcentagem ela varia, né? Como um profissional da área da saúde e alguém que também vive, conversa com as pessoas, percebo que há poucas pessoas realmente bem saudáveis. Há uma proporção um pouco maior, na verdade, de pessoas com a manutenção da saúde, ou seja, aquelas que têm até os seus exames bons, ou na sua maioria bons, mas tem um monte de sintoma, apesar dos exames dizerem que geralmente está tudo bem. E uma parcela considerável de pessoas com sintomas agudos ou sintomas crônicos. Eu, por exemplo, apesar de eu ser jovem, durante a minha trajetória de vida, eu fui bem impactado, tomei escolhas, né, alimentares, escolhas pessoais, algumas não tão favoráveis, e provavelmente você também tomou as suas, e apesar de eu ser jovem, eu também cuido da minha saúde, tenho alguns sintomas e tal, que depois eu conto um pouquinho mais. Mas durante os últimos, 20 anos, eu comecei a tomar a minha saúde em minhas próprias mãos. Ou seja, a nossa saúde atual, ela é um resultado de tudo que a gente já viveu. Desde o ventre materno, ou seja, lá na concepção do meu pai e da minha mãe biológicos, que se uniram em uma coisa só, e aqui eu comecei a ganhar o meu corpo. Ou seja, de uma célula a gente vai para 2, que vai para 4, vai para 8, começa a replicar até formar o ser humano. Ou seja, nós sabemos que a forma, as ocasiões, o que aconteceu na época, como eu fui alimentado e todos os outros fatores que aconteceram durante a gestação, elas impactam praticamente durante a vida inteira. Nós somos formados a partir disso. Aí a gente vem lá com a nossa primeira infância, passamos pela nossa segunda infância e nós somos cuidados pelos nossos responsáveis, seja os nossos pais biológicos ou aqueles e aquelas que cuidaram da gente quando nós éramos criança.
Aí a gente vai ficando adolescente. Geralmente a partir da adolescência a gente começa a escolher mais, né? Então a gente passa a escolher mais os nossos alimentos, um pouco mais a hora que a gente vai dormir, a gente vai se tornando um jovem adulto e a nossa saúde a gente vai tomando ela nas nossas mãos. O corpo, ele tem uma inteligência natural. Ou seja, na medida em que a gente vai vivendo e a gente vai recebendo o impacto da vida, o nosso corpo vai fazendo algumas compensações, né? O corpo, ele tem uma capacidade de autorrestauração. O corpo se regenera. Ou seja, na medida em que nós fornecemos a ele as suas prioridades, ofertamos o que o corpo precisa como necessidade básica, nós temos a possibilidade de ter uma saúde mais equilibrada e mais forte. E é nisso que nós vamos tocar hoje. Então, a partir do momento que a gente pega a nossa saúde nas nossas mãos, quais são as necessidades primárias do nosso corpo? Quando eu digo necessidade primária, eu quero dizer sobre aquelas coisas que têm mais importância, com as quais, se você, se eu, se nós negligenciarmos, nós aceleramos a nossa morte. A morte do corpo físico, né? Essa falência. Ou seja, o nosso corpo, tal qual uma árvore ou mesmo um veículo, precisa de manutenção. A árvore precisa da água, dos seus nutrientes, do sol. O veículo, conforme ele vai rodando, precisa que a gente olhe o motor, a gente coloque bons combustíveis, que a gente troque as peças quando elas quebram, ou se nós trabalhamos com a saúde preventiva veicular, nós vamos fazendo a manutenção dele antes das coisas quebrarem, né? Conforme vai se deteriorando. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina. Ele tem a sua base fisiológica. Claro que o nosso corpo ele é influenciado pelo emocional e pelo psíquico. Mas como o emocional e o psíquico se alicerçam no corpo, e o corpo é o mais palpável que nós temos, então a gente começa por esse estudo. Veja bem, quais são as necessidades básicas do corpo? Descanso seria uma delas? Com certeza. No descanso é onde o corpo vai restaurar de tudo aquilo que ele gastou no dia, do esforço, do estresse. Mas quando nós pensamos no descanso e a gente procurar atender ou não atender essa necessidade, se eu não atendo minha necessidade de descanso, isso não cessa. Aqui que eu gostaria de dividir com vocês um dos conceitos da palavra necessidade. Necessidade significa aquilo que não cessa. Ou seja, enquanto eu não atendo a necessidade, aquilo não para de bater a minha porta. Exemplo. O descanso que a gente está falando. Na medida em que eu vou descansando pouco e com pouca qualidade, qual é a consequência disso? Eu acordar mais cansado, eu ter menos vitalidade no meu dia a dia. Com 2, 3 noites de descanso comprometido, eu já começo a ter mais olheiras, a minha pele já começa a ficar mais enrugada, a gente começa a aparentar envelhecer. Ou seja, a ausência de descanso é uma das coisas que mais provoca envelhecimento precoce. Ou seja, enquanto nós não descansarmos adequadamente, esses sintomas naturais, como a consequência de um descanso comprometido, eles não param de bater a nossa porta. Ou seja, o nosso rosto não vai melhorar, as olheiras não vão sair. Eu vou aprofundando o meu comprometimento da minha fisiologia. Ou seja, eu vou comprometer a qualidade dos meus hormônios.
consequentemente do meu metabolismo, vou ficar com cortisol mais alto, ou seja, com o corpo mais inflamado, entre inúmeras outras coisas. Sistema imune começa a ficar comprometido, ou seja, não há nada que vá solucionar a minha falta de descanso se eu não descansar, porque isso é uma necessidade básica do corpo. A gente até pode amenizar, por exemplo, tem fases que eu não vou conseguir descansar tão bem, ou seja, eu posso compensar isso de uma outra forma por um breve período de tempo. Mas isso não é sustentável, porque a raiz, ela é o que o meu corpo precisa para se manter saudável. O descanso é uma dessas coisas, ok? Tal como o descanso, agora eu vou trazer uma reflexão sobre a ordem de prioridade das necessidades do corpo, ok? Antes do descanso, vem a respiração, ou seja, o ar. Passamos pelo ventre materno, recebemos tudo que tínhamos para receber lá dentro, e ao sair do ventre materno, o primeiro alento, o ar, passei a respirar, ou seja, passei a me nutrir do oxigênio. O oxigênio, ele é o principal alimento do ser humano. Perceba como você está respirando agora. Se lhe parece mais superficial, mediano, se profundo, percebe a sua respiração. Ou seja, se nós taparmos a nossa respiração, em algum momento a gente vai desmaiar e aí o corpo vai voltar a respirar sozinho. Aí a gente não morre. Mas se alguém tampar a sua respiração e não te soltar, já era. Em poucos minutos é feito esse desligamento, né? O corpo desliga. Já era. Ok. Então, uma respiração com qualidade é a primeira necessidade do corpo, é ar, tá bom? Então, quanto mais confortável nós estivermos respirando, mais vitalidade e saúde nós temos a possibilidade de viver. A segunda necessidade do corpo, ela é o descanso, o qual nós já conversamos aqui. No descanso, há a restauração dos hormônios, dos neurotransmissores, nesse equilíbrio de homeostase entre os meus sistemas corporais, as minhas células, ou seja, descanso. Ar, respiração, descanso. Terceira necessidade, ela é a hidratação, ou seja, água. Nós nos hidratamos de várias formas, né? Mas a água é a principal fonte de hidratação do corpo humano. Na medida em que nós não atendemos essa necessidade, não demora muito. Fica 2-3 dias sem beber água direito e vai começar a sentir mais ressecado, a voz começa a mudar, a gente não dorme direito, ou seja, uma boa hidratação faz parte das necessidades básicas do corpo. Depois da hidratação vem a alimentação. Muitas pessoas acreditam que a alimentação vem primeiro do que alguma dessas outras coisas. Mas aqui nós estamos no quarto lugar. Ou seja, uma alimentação com um fornecimento adequado dos melhores macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, e de micronutrientes, um aporte adequado de minerais e de vitaminas. A outra necessidade básica do corpo, mas só que essa, se a gente ficar sem, a gente demora um pouco mais para morrer. Essas 4 primeiras, a respiração você morre mais rápido. Se você ficar sem dormir durante alguns dias, colapsa. Mas você pode passar vários dias sem beber água, dormindo, você vai até um tempo, mas uma hora vai colapsar.
Agora, a alimentação, nós temos milhares de calorias dentro do corpo. Nosso corpo é capaz de ficar dias e dias e dias sem se alimentar e não morrer. Claro que a gente começa a ter prejuízo, né? Mas aqui a gente está falando do desligar da máquina do corpo, ok? E alimentação, muitos e muitos dias. Agora, a partir daqui, a gente, se não atender, vai dar problema também. Faz parte das necessidades básicas. Mas, se você não fizer direito, talvez você dure um pouco mais. Que é, o corpo biológico, ele tem a necessidade de higiene. Ou seja, a higiene básica do ser humano, ela passa por tomar banho, escovar os dentes, como primário, né? Depois vem aparar as unhas, quem sabe aparar os pelos, os cabelos, né? E aquilo da higiene básica. Aqui não entra creme de rosto. A gente está falando de... A estética, ela vem um pouco depois. Claro que a gente sabe que as pessoas ficam mais bonitas quando elas estão mais saudáveis. Então, a saúde resplandece beleza, né? Mas esse não é o ponto. O ponto é, a necessidade do corpo é higiene. Se você não cuidar da sua higiene, se as pessoas não cuidarem, a gente começa a ter doença por conta disso. Uma outra necessidade do corpo é o sol. Ou seja, tomar sol vai fazer com que nós metabolizemos o hormônio da vitamina D. Na verdade, a gente chama de vitamina D, mas a vitamina D não é uma vitamina. Vitamina D é um hormônio. Ou seja, receber sol é fundamental para a saúde humana. É realmente uma necessidade básica. Junto com, depois do sol e por ali próximo, vem o movimento, ou seja, a necessidade de ter uma vida ativa. Movimento. O movimento, ele pode vir no cotidiano tradicional e pode vir com exercícios direcionados. Exercícios anaeróbicos, exercícios de força, tais quais como a musculação, a calistenia, o funcional, o crossfit, ginástica, e as atividades que você vai fazer força, esforço físico. E deixa o nosso corpo saudável, também auxilia nessa necessidade no movimento, o trabalho aeróbico, aquele que vai trabalhar mais a capacidade cardiorrespiratória. Ok, e para finalizar esse bloco, uma das necessidades básicas do corpo também é o afeto, o contato. Nós somos seres sociais, ou seja, nós vivemos em grupo. O contato, afeto, afetividade é uma necessidade do corpo. O corpo gosta disso. Beleza, pessoal. Vamos considerar que esse é um bate-papo amplo, tá? Não leve tudo ao pé da letra. Pegue a essência do que a gente está trabalhando, que é necessidades básicas do corpo. Ou seja, a necessidade é aquilo que não cessa. Quando eu não atendo a necessidade básica, qualquer necessidade básica, aquilo vai sempre me cutucar. E o corpo, ele manifesta, ele nos mostra isso através da psicossomática. Ou seja, da psicossomática é quando vem da mente para o corpo. Mas aqui a gente está falando das necessidades básicas do corpo. Então, ele mostra pra gente através de sintomas. Ou seja, sintomas de vitalidade, sintomas de aparência, sintomas de vigor. E em sintomas em forma de doenças e desequilíbrios. Apesar de nós não estarmos mais no tempo das cavernas, o corpo humano ainda responde
melhor quando em harmonia com o ciclo circadiano, que basicamente o ser humano é um ser diurno, um ser do dia, onde, descansando à noite, ele se regenera muito melhor, se alimentando durante o dia até antes de um horário muito tarde. A gente não mudou isso. Ou seja, se alimentar e fazer as tarefas mais ativas durante o dia e descansar à noite. Isso tem a ver com o atendimento das necessidades básicas do corpo. Agora, pessoal, isso dá bastante trabalho, né? A gente percebe que só atender as necessidades básicas é um trabalhão. Por quê? Porque o estilo de vida moderno é um estilo de vida o qual nós somos cutucados a ir dormir mais tarde, a comer besteira. A gente vai no supermercado, tem uma parte de alimentos saudáveis e outro resto de produtos alimentícios. Ou seja, há muitos desafios para a gente manter uma saúde de alto nível. Porém, quando a gente volta a nossa atenção para atender as necessidades básicas, a gente auxilia o nosso corpo a ficar forte de dentro para fora. Conforme nós estamos em algum dos 3 níveis de saúde, que o primeiro nível de saúde é quando eu estou com alguma doença, algum desequilíbrio. Tá machucado, precisa restaurar. O segundo nível de saúde é quando já tá tudo meio normal, assim, meus exames estão bons, mas eu ainda não tô naquele vigor top. E o terceiro nível de saúde é um nível de alta performance. Alta performance no sentido de ter bastante vitalidade, vigor, uma boa cognição, uma boa resiliência emocional. Você está vivendo com a saúde vigorosa, no máximo possível. Ok? Quando nós temos, independente de qual nível de saúde que nós estamos, cuidar dessa saúde básica vai fazer com que o meu corpo tenha forças para lidar melhor com as intempéries, né? Com a redução do impacto. Ou seja, a gente recebe o impacto de fora para dentro no nosso dia a dia e o corpo ele vai se restaurando, principalmente no nosso descanso, ok? Ou seja, para tratar qualquer enfermidade, em qualquer estágio do corpo ou da mente, se cuidar e atender as necessidades básicas é uma das primeiras coisas que precisa ser feita. Aí, depois, geralmente só isso já resolve, já cura e já restaura, dependendo do que está acontecendo. Agora, se o que estiver acontecendo já está vindo de bastante tempo, fazer isso vai auxiliar a restaurar, com toda certeza. Isso é mais do que necessário. E aí precisa-se entrar com ações terapêuticas específicas para auxiliar a restauração. Como, por exemplo, uma alergia. Eu tenho alergia, tocou na pele, a alergia não sai. Aí eu curo essas minhas necessidades básicas, meu corpo vai ficar forte. Com isso, eu posso passar babosa, pegar babosa e passar babosa no meu corpo com alergia durante um período de tempo. Pode ser que os princípios ativos da babosa já restaurem, ou seja, eu cuido do básico e entro com uma ação terapêutica específica. Estou com sistema imune comprometido. Eu vou lá, cuido da minha saúde básica e percebo o que eu posso fazer para fortalecer o meu sistema imune. Aí eu vou buscar através da alimentação, através das práticas vitalistas, como vou aumentar, vou reequilibrar a minha hidratação. Ou, se eu nunca tratei parasita, por exemplo, a gente sabe que a relação entre os humanos e os parasitas é algo cotidiano. E quanto mais parasita no corpo a gente tá, maior a tendência de ter um sistema imune comprometido. Por quê? Porque os parasitas são seres externos que estão dentro da gente, no nosso corpo, nos prejudicando. O sistema imune se levanta para combater os parasitas, mas não consegue tirá-los. Então, precisa fazer alguma coisa para combater os parasitas. E por falar nisso, no último ano,
eu descobri que os vermes, os parasitas, têm uma influência enorme no nosso corpo. Ou seja, mesmo cuidando das coisas básicas, se há uma infestação de vermes e parasitas no corpo, há necessidade de tratá-los, porque os vermes e os parasitas, eles provocam uma inflamação crônica no corpo, eles provocam desequilíbrios metabólicos, eles prejudicam demais o sistema imune e eles prejudicam a nossa nutrição, ou seja, eles comem muitos dos nossos nutrientes. Isso faz com que a gente tenha dificuldade. Por exemplo, aqueles que têm dificuldade de perder peso, mesmo comendo menos, com a presença de parasitas, às vezes não chega nesse balanço, tem dificuldade de emagrecer. Ou seja, ou quem está muito magro, quer ganhar massa muscular, perde muito nutriente para os parasitas. Ou seja, tratar parasita ajuda na recomposição corporal, ou seja, é como se facilitasse a perca da gordura e o ganho de massa magra. Ou seja, o ganho de saúde. Quando a gente fala isso, não é nem por estética, mas a maioria das pessoas também quer melhorar a estética do seu corpo, né? Ou seja, tratar vermes e parasitas auxilia numa recomposição corporal de uma forma muito interessante. E eu desenvolvi, através desses estudos, há 12 anos estudando a saúde humana e nos últimos tempos aprofundando na relação dos vermes e parasitas, desenvolvi uma metodologia fantástica, onde em 10 semanas é possível equilibrar de forma efetiva a relação dos vermes e dos parasitas. Mas eles são tão resistentes que isso é um tratamento a longo prazo. Mas se você quiser saber como cuidar dos seus vermes e parasitas de uma forma natural, clica no primeiro link da descrição e eu te conto um pouco mais sobre esse tema. Agora, para fechar o nosso bate-papo, quando a gente pensa em manutenção da saúde, é essencial pensar em como estou respirando, como está a qualidade do meu descanso, como está a qualidade da minha hidratação e a minha alimentação, como estou com meus exercícios físicos, estou tomando sol, como está a minha higiene corporal, como está a minha afetividade. Pense nisso. Esse não é um bate-papo para ser pesado, tá? Um bate-papo para ser leve. Mas na verdade, a vida, eu tenho percebido que a vida é dura. Ou seja, quanto mais equilibrado no nosso corpo nós estivermos, melhor nós poderemos desfrutar das alegrias e dos desafios que é viver. Se você curtiu esse conteúdo, pedir a gentileza de você deixar o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com aqueles que curtem, que gostam desses estudos da saúde humana e nos encontramos no nosso próximo bate-papo. Meu muito obrigado.